Aleluia, queridos. Eu quero saudá-los com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Alguém tem essa paz aí no coração? Então eu vou repetir. Eu quero saudá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu já vi que tem almas vivas para a glória de Deus. A estas almas que aqui se encontram, abram em Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, abra por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Bendito seja o nome do Eterno. Há aqueles também que nos assistem, que o Senhor seja contigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eu quero ler o versículo de número 1. Diz-nos assim a palavra do Eterno: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordentemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tome assento em nome de Jesus, você que está aqui na igreja. Na semana passada, nós iniciamos um estudo dividido em duas partes, cujo título é O Batismo com o Espírito Santo. Na semana passada, nós estivemos falando deste evento bíblico, tremendo e único que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos. Nunca talvez a igreja até aquele ponto tinha experimentado algo tão tremendo, tão maravilhoso, quanto era a presença do Espírito de Deus. É a presença desse Espírito que faz você vir para a igreja. É esse Espírito que lhe incomoda a pedir perdão quando algo está errado. É esse Espírito que produz em nós arrependimento. É esse Espírito que se incomoda com a santidade, com a santificação. É esse Espírito na sua vida e na minha vida que nos rege, que nos molda, que quer fazer valer sobre nós a salvação em Cristo Jesus. Por isso a dependência, não só parcial, mas mais do que total deste Espírito, para que se algum dia Jesus voltar diante de nós, nós não sejamos pegos de surpresas, porque através desse Espírito nós ouviremos o som daquela voz, o som da trombeta de Deus, e este som nos fará ter um encontro com Cristo. Ninguém que não tenha a presença desse Espírito poderá acessar ao céu. Ninguém que não tiver o Espírito de Deus poderá alcançar boa parte da manifestação dos dons desse Espírito. Ninguém, se não tiver a presença deste Espírito, poderá se converter diante de Deus, porque é por meio dele, é através deste Espírito, que todas as conexões com Deus acontecem. Então tudo aquilo que ocorre na sua vida, tudo aquilo que de fato de bom e espiritual é derramado sobre mim ou sobre você, é decorrente desse Espírito. E aí talvez a pergunta mais importante a fazer quando se fala desse Espírito é: pastor, e quando eu não sinto, quando eu não percebo, quando eu não tenho vontade, quando eu não tenho desejo, quando parece não me fazer falta vir ao culto, quando eu não tenho alegria de cantar, quando eu não tenho gozo de estar nessa presença, o que está acontecendo comigo? A ausência desse Espírito nos causa isso.
Por isso que nós somos motivados por Cristo, que é quando vai subindo aos céus, Ele dá uma promessa aos seus filhos: eu não deixarei vocês órfãos, eu irei para o céu, mas vocês não se sentirão sozinhos. Eu mandarei alguém cujo nome é conhecido como Espírito Santo, mas que há sobre ele outros nomes, que dentre eles chamado de Consolador. Você sabe o que é Consolador? É aquele que quando você está triste, é aquele que quando você está desamparado, é aquele que quando você se sente sozinho, é Ele que abraça, é Ele que faz com que quando você se sente caído, você se levante e continue a jornada. A presença desse Espírito é necessária. Eu preciso dele, você precisa dele. A igreja sem ele não caminha, a igreja sem esse Espírito não marcha e jamais se encontrará com o céu. Mas com ele nós alcançaremos não só as promessas benditas nesta terra, mas alcançaremos o nosso Salvador que se encontra no céu de glória. Quem entende a importância desse Espírito, diga glória ao nome do Senhor. Esse Espírito que Jesus havia dito a eles: olha, eu vou para o céu, neto, mas eu vou enviar um Consolador. Quando Jesus sobe para a glória, eles não ficaram em casa, cozinhando, assistindo, brincando, conversando, até que o Espírito aparecesse na casa deles. Eles se reuniram para buscar a este Espírito, eles foram clamar por este Espírito, eles foram pedir a este Espírito. É por isso que eu não consigo dimensionar, entender alguém que não deseja ardentemente esse Espírito poder recebê-lo. Eu não consigo entender, neto, alguém que deseja falar em línguas, mas não deseja ardentemente a presença daquele que produz as línguas. Eu não consigo compreender, conceber que no mundo espiritual eu ou você alcancemos a presença do Eterno, senão por meio deste Espírito. Então eu preciso ter em mente, como prioridade máxima na minha vida, ter comunhão com este Espírito, conhecer este Espírito, caminhar por meio desse Espírito, falar através dele e deixar que ele me guie. Porque esse Espírito em toda a Bíblia se manifesta como sendo o Espírito Santo de Deus. E Jesus foi tão maravilhoso que ele poderia continuar como era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, esse Espírito não habitava nas pessoas, esse Espírito não caminhava do lado delas. No Antigo Testamento, quando alguém queria buscar a Deus, ele não tinha a ajuda desse Espírito, ele precisava por força própria, por desejo próprio, buscar essa presença, porque o Espírito de Deus, ele não estava derramado sobre as pessoas, ele vinha, se manifestava na vida de alguém e depois subia, ele vinha, se manifestava na vida de outrem e depois subia. Jesus olha para o passado, via que essa manifestação acontecia esporadicamente, ele olha para o futuro e toma uma decisão: eu vou para a glória, mas não será mais assim como foi no passado. Antes vocês tinham gotinhas desse Espírito, agora ele irá habitar em vocês, ele irá morar em vocês, vocês serão moradas deste Deus, através desse Espírito. Quem entende isso nessa noite? Se eu não entender a necessidade desse Espírito, eu não compreendo Atos 2. Os apóstolos conheciam sobre esse Espírito, eles liam nas sagradas escrituras da época, eles liam na lei, eles liam nos profetas, eles olhavam nas poesias, que quando esse Espírito chegava, que quando esse Espírito se manifestava, havia profecia, havia poder, havia milagre, havia cura, manifestações sobrenaturais aconteciam, mas eram coisas esporádicas. E com a promessa bendita de Cristo, de que Ele habitaria em nós, eles fizeram o quê? Se reuniram e começaram a buscar a presença desse Espírito. E na semana passada nós estivemos falando aqui sobre esse evento e diferenciando o que era o batismo no Espírito Santo para o batismo com o Espírito Santo, que de forma muito clara a Bíblia nos mostra essa diferença. E essa diferença, uma vez compreendida, me permite entender que, número 1, batismo no Espírito Santo ocorre quando você ou eu entregamos a nossa vida a Cristo em verdade,
em espírito. Quando em mim há um arrependimento sincero que produz salvação, neste momento eu recebo este selo, esse batismo, esse baptismo, e nesse baptismo, nesse mergulho, eu passo a ser selado. Mas o batismo com o Espírito Santo é um update, é um plus, é algo a mais, é algo que Deus quer dar a seu povo, quer dar à sua igreja, que leva essa igreja a ser testemunha de Cristo. E eu pergunto aos senhores, com sinceridade de alma, sem emocionalismo barato, quem de fato, de verdade, deseja ser uma testemunha viva de Cristo nesta terra? Levante a sua mão e exalte o nome deste Deus. Nós desejamos isso. Qualquer servo de Cristo, qualquer servo do Eterno, deseja testemunhar dele. Uma pessoa que não tem o prazer, a alegria de falar deste Deus, é uma pessoa que não conhece esse Deus, que ainda não recebeu esse Espírito. Mas para que eu tenha a ousadia, para que eu tenha a intrepidez, para que eu tenha a coragem de enfrentar certas coisas que são temores humanos, o batismo com o Espírito Santo faz toda a diferença. Então, na semana passada, nós aprendemos a diferença entre batismo com o Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. Nós falamos também de quê, igreja? Da sua principal evidência, de como eu posso saber que eu fui batizado. Porque entre os teólogos há uma divergência muito grande. Alguns acreditam que quando você aceita Cristo, você é batizado com o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo em toda a Bíblia, ele foi evidenciado pela manifestação única e exclusiva de falar o que, irmãos? Em novas línguas. Você pode rasgar a Bíblia, você pode tentar torcer a hermenêutica, pegar a exegese do texto e mexer nela, mas em todos os textos em que esse Espírito é derramado, eles falam o que, irmãos? Novas línguas. Então eu preciso entender que a evidência de que esse Espírito está se manifestando e me batizando é eu falar em quê? Em novas línguas. Agora eu quero nessa noite, uma vez que na semana passada incansavelmente nós falamos sobre essa evidência visível que era o falar em línguas, eu quero falar para quem é esta promessa. Porque houve uma promessa no Antigo Testamento sobre esse Espírito, sobre esse batismo com o Espírito Santo. Para tanto, peço aos senhores que localizem o profeta Joel nas vossas Bíblias, por favor. Profeta menor, conhecido como profeta Joel. Localize por bondade, porque para eu entender se eu estou no pacote, pastor, será que esse batismo pode vir sobre mim? Olha, irmão, vou lhe dizer uma coisa. Agora há pouco eu estava louvando a Deus, muito alegre, sentindo a presença do Eterno aqui, e me lembrei das poucas e raras vezes que fui convidado para ministrar em uma igreja tradicional, o quanto eu ficava compungido, quanto eu ficava ali, sabe, me segurando, para que no meio de um culto, sentindo a presença de Deus no meio daquele silêncio respeitoso que as ovelhas têm, por serem ensinadas que o momento do culto é um momento que tem que haver silêncio, que se for falar com Deus, fale baixinho, se for conversar com Deus, fale só para você, não incomode, não atrapalhe. E você senta numa igreja tradicional, e eu respeito muito as igrejas tradicionais, mas uma coisa nos incomoda, porque quando você tem o batismo com o Espírito Santo, e algo que começa a falar no púlpito, lembra sobre este Espírito, ou sobre Cristo, ou sobre aquilo que Ele fez na cruz, é impossível você ficar num banco, calado, olhando, inerte, como se nada tivesse acontecendo. Quando você é batizado com esse Espírito, há um desejo de exaltar, há um desejo de glorificar, há um desejo de levantar a mão e incomodar, e muitas vezes incomodamos, muitas vezes somos taxados como chatos, como mal educados, por falta de compreensão teológica de alguns, que não compreendem que este batismo com o Espírito Santo veio para sacudir a mim e a você nesta cadeira, veio fazer com que eu e você entendamos que as cadeiras da igreja não foram feitas apenas para nós sentarmos, mas foram feitas para que sentados nela, nós exaltemos ao nome deste Deus, que é digno de ser adorado.
E isso depende deste batismo. Uma pessoa que não tem esse batismo, a primeira coisa que acontece com ela tem medo, ela tem vergonha, ela fica pensando: alguém está me olhando, alguém vai me olhar. Ela fica sem graça, ela se sente mal educada, ela se sente que está sendo de alguma forma intrusa no espaço dos outros. Mas quando você tem o batismo com o Espírito Santo, quando você entende a dimensão do que é ser batizado por Ele, a Bíblia fala, queridos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Cristo, lá Ele estaria. Quando você começa a ter a dimensão e o conhecimento de que aqui neste culto Jesus está caminhando no nosso meio, de que você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo. Você não pode até perceber que Ele está do seu lado, mas Ele está. Você pode não enxergar Ele aí atrás, mas Ele está olhando o seu coração, e Ele fica buscando nesse coração o que há para Ele neste culto. É por isso que nós chamamos de culto, porque a ideia é cultuar. A ideia não é se encontrar, não é se reunir, não é estar junto. A ideia é estar junto cultuando, é estar junto adorando, é estar junto por causa dele, para ele. É por causa disto que nós precisamos entender que nós temos uma promessa, e essa promessa ela foi feita para nós. Livro de Joel, capítulo de número 2, por favor. Versículo de número 28. Diz assim a palavra de Deus: e há de ser que depois destes dias, aleluia, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre todas as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Olhe para cá em nome de Jesus. Profeta Joel, centenas de anos, ele tem uma visão de Deus. Lá em Atos se cumpre esta visão. O apóstolo Pedro inclusive cita esta profecia, quando todos se levantam e começam a dizer: o que é isso? Que manifestação é essa? Estamos ouvindo eles falar em línguas. O que é que eles estão falando? Há algo estranho no meio deste povo. O apóstolo Pedro se levanta e diz: é o cumprimento. Deus prometeu, Deus profetizou através do profeta Joel, centenas de anos atrás, que ele derramaria do seu espírito, sem acepção de pessoa. Ele fala dos velhos, ele fala dos novos, ele fala daqueles que são escravos, daqueles que não são. Como quem dissesse: para você receber esse batismo, você não precisa ser especial, você não precisa conhecer teologia, você não precisa ser bonito ou feio, rico ou pobre, magro ou gordo. Você só precisa entender uma coisa: essa promessa, ela foi feita para mim e foi feita para você. Então eu e você precisamos abraçar a promessa e dizer: ela é minha, e não abrir mão dela. Quem entende o que eu estou dizendo nesta noite? É uma promessa. Quando eu prometo algo a Maíra, eu posso falhar. Quando você promete algo a mim, você pode falhar. Se eu prometo algo a você, eu posso falhar. Mas a promessa não veio de um homem, meu irmão. A promessa não veio de um ser humano qualquer. Foi Deus quem prometeu. Foi Deus quem disse: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e eles profetizarão, eles terão visões. Eu revelarei as minhas propósitos e os meus desígnios em sonho a estas pessoas. Então entenda uma coisa: eu preciso deste espírito, eu preciso deste batismo. Você precisa entender que o batismo é uma promessa, e que uma vez sendo uma promessa, eu preciso pegar e tomar posse dela. Quando alguém chega para a gente e diz assim: olha, amanhã passa ali, que eu vou acertar contigo aquele dinheiro que eu devo. Você faz o quê? Você vai uma semana depois? Amanhã você está na porta do cara cedinho: eu vim aqui porque você prometeu. E sabe por que você faz isso? Porque alguém lhe fez uma promessa.
Porque você até tem aquele dinheiro como importante, você tem aquele dinheiro como uma necessidade, porque aquele dinheiro chegou na hora certa, porque você estava precisando dele. Então, se alguém prometeu que vai lhe pagar numa circunstância fictícia aqui, num exemplo, você vai fazer de tudo para que aquela promessa que lhe fizeram se cumpra, porque para você é importante aquele valor. O batismo com o Espírito Santo é do mesmo jeito, é uma promessa imensurável em valor, é uma promessa valiosíssima, mas eu preciso olhar para ela com a mesma intensidade ou até mais. Eu preciso olhar para essa promessa e dizer: ela é importante, eu quero ela, eu não abro mão dela. E aí você precisa chegar para aquele que te prometeu e dizer: Senhor, eu quero ser batizado, eu preciso deste batismo, é uma necessidade na minha vida. E Deus vai olhar para você e vai dizer: eu lhe prometi, e eu sou Deus que cumpro, e Ele irá lhe batizar para a glória de Deus. Mas você precisa querer, mais do que qualquer coisa, mais do que querer um marido, mais do que uma noite, mais do que um dia num lugar especial, mais do que qualquer coisa, eu preciso ardentemente querer este batismo. Sem ele, eu viverei em uma estagnação espiritual até a vinda de Cristo. E pior do que viver estagnado, pior do que viver paralisado dentro de uma igreja, é não entender que diante de mim há uma fonte disponível para beber. Querido, entenda uma coisa: mais do que todos os dias, mas desde quando você entregou sua vida a Cristo, uma fonte foi lhe colocada. Nessas fontes jorram promessas bíblicas. Você só precisa pegar o copo e beber. Pastor, e como eu faço isso? Comece tomando posse no mundo espiritual. Comece a orar apresentando a Deus e dizendo: Deus, essa promessa foi para mim. Joel me viu também recebendo este Espírito. Joel me viu tendo visões. Joel me viu profetizando, e eu quero também esse batismo. Quem deseja esse batismo aqui nesta noite? Para eu recebê-lo, eu preciso querer. E entenda, abra sua Bíblia no livro de Isaías, porque não foi só Joel que teve esta visão do derramar deste Espírito. Nós o citamos como o profeta do Pentecostes, mas não foi só ele que viu isto. O livro de Isaías, no capítulo de número 32, no versículo de número 15, diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Olhe para cá, Isaías profetiza que haverá uma mudança na minha vida e na sua vida. Olhe para cá, querido, ele mostra o antes e o depois deste derramar. Ele mostra o antes como um deserto seco, um deserto sem vida, Robert, um deserto sem brilho, um deserto onde não há o que beber, não há como se alimentar, não há como se sobreviver. E no meio deste deserto ele diz: quando eu derramar do meu Espírito, o que é deserto, o que é infértil, se tornará em bosque, se tornará fértil, produzirá vida. Você precisa desejar este derramamento na sua alma. Você precisa ardentemente querer. Você precisa dizer: Deus, eu quero isso para a minha vida, porque sem isso nunca sairemos do deserto, nunca deixaremos de viver sobre o sol caustigante do deserto. Mas há um bosque disponível para aqueles que querem beber desta água. Quantos querem beber desta água aqui nesta noite? Abra a sua Bíblia, ainda falando destes grandes profetas, no livro de Ezequiel, no capítulo de número 39. E entenda que não foi só Joel e Isaías que viu este derramamento, mas o profeta Ezequiel também declara sobre este derramamento. No capítulo 39, no verso 29, diz-nos assim: nem lhes esconderei mais a minha face. Por quê? Pois derramarei do meu Espírito sobre toda a casa de Israel, diz o Senhor quem? Diz o Senhor quem? Olhe para cá, a promessa é do pastor Júnior. Essa promessa é de um ser humano comum. Essa promessa veio de Deus, mas olhe para cá.
É por isso que eu disse na semana passada, que algumas pessoas sentadas na igreja, que não são batizadas com o Espírito, quando veem alguém que é batizado com o Espírito, e conhecem a intimidade deste alguém, percebem na convivência com ele algo que está estranho, que está errado, e aí você chega numa igreja e diz assim: eu conheço essa pessoa, eu conheço aquela irmã, eu conheço aquele irmão, eu sei que ele é assim em casa, eu sei que ela é assim daquele jeito, e eu não estou entendendo, porque ela está ali chorando falando em línguas, ele está ali chorando falando em línguas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando somos batizados com o Espírito Santo, você sabe o que Ezequiel chega a dizer? Que nós passamos a ter acesso à presença de Deus de uma forma inconcebível, se nós não entendermos este batismo. Escute o que eu vou lhe dizer: uma pessoa batizada com esse Espírito, ela tem dentro de si um quebrantamento diferenciado, ela se derrama diante de Deus com muito mais facilidade. Sendo ela um homem grande como Caile, se torna como uma criança diante de Deus. Sendo ela gordo ou forte como eu, se torna um rapaz magro de joelhos derramado diante deste Deus. Escute o que eu vou lhe dizer: o batismo com o Espírito Santo produz mudanças que são tão radicais dentro de nós, que os seres humanos não entendem, porque não é algo humano, é algo divino. E essa promessa é para você. Vire para o irmão que está do lado e diga: essa promessa é sua. Diga assim: essa promessa é sua, essa promessa é sua, essa promessa é minha, e eu preciso tomar posse dela. Se eu não tomo posse desta promessa, eu não tenho acesso às coisas que esta promessa me oferece. Como eu posso ter visões? Como eu posso ter sonhos espirituais? Como posso eu profetizar? Como posso eu sair de um deserto para um bosque? Como posso eu estar face a face com o meu Deus, sem este derramar do Espírito? Nós precisamos deste derramamento. Não existem fórmulas mágicas. A fórmula é buscar, a fórmula é pedir, a fórmula é dizer: é minha e eu tomo posse. Abra ainda, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus. Porque mais um profeta, cuja Bíblia diz que foi o maior dos profetas, cuja Bíblia fala que este profeta foi considerado o maior dentre todos os profetas. Mateus capítulo 3, aquele som, Lucas, que eu te falei, ouve aí, por gentileza, lá na live, em Deus, no capítulo de número 3, eu quero ler o versículo de número 11. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 11 diz assim: e eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com... Olhe para cá. Há um erro quando lemos este texto. Há um equívoco terrível quando nos referimos a fogo. Quando nós estamos orando, nós pedimos para Deus derramar o quê? Eu quero ouvi-los. Para derramar? Senhor, derrama fogo nessa noite. Não é assim que a gente faz? Senhor, vem com teu fogo. Senhor, eu quero fogo sobre nós. Mas cuidado, porque fogo em toda a Bíblia é juízo. Aqui são duas coisas que João está dizendo que Jesus faria: batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Batismo vem da palavra baptizo, que quer dizer mergulhar. Mergulhar no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é uma coisa, mergulhar no fogo é outra, meu irmão. Aí alguém diz assim: mas pastor,
Quando a igreja foi batizada em Atos dos Apóstolos capítulo 2, as línguas eram de? Não eram. Nenhum momento Atos dos Apóstolos diz que as línguas eram de fogo. O que Atos dos Apóstolos diz é que as línguas eram como? Se pareciam. Quando se olhava parecia ser, mas não era. Era uma visão do que parecia ser, mas que não era. Então entenda, batismo com o Espírito Santo e com fogo são coisas diferentes. Pastor, como que eu entendo isso melhor? Abra em Lucas. Eu nem ia falar sobre isso, mas se Deus está me orientando a falar, eu quero aqui seguir a vontade do meu Deus, e eu quero ensinar nesta noite algo que comumente é ensinado errado, e que aprendemos errado por não conhecer o contexto das falas. Lucas capítulo de número 3, por favor, abra por gentileza. Todas as falas da Bíblia não são falas soltas, são falas contextualizadas, e cabe a mim entender, compreender em que circunstâncias elas estão sendo colocadas. Esta fala do maior profeta que houve, que Jesus disse: dentre os homens, nenhum profeta houve e nem haverá como João Batista. O maior profeta de todos, chamado João Batista, dito por Jesus Cristo, anuncia lá em Mateus, como também aqui em Lucas, que aquele que virá nos batizaria com o Espírito Santo, mas também batizaria muitos com... Quem deseja ser batizado aqui com fogo? Mudou, né, irmão? A gente precisa entender, fofa, por que que Deus está falando isso? A Bíblia ensina, Lucas capítulo 3, versículo 1 diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto, escute isso, a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de quê, irmãos? Arrependimento. Olhe para a sua Bíblia, para perdão de pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de quem? Deus. Versículo 7, dizia João, a multidão que saía para ser batizada por ele. Olhe para cá, Deus levanta o profeta João Batista e diz para ele: vá pelo deserto, clamando como uma voz, anunciando o arrependimento dos pecados e batizando. Batizar quer dizer o que, irmãos? Mergulhar. Por isso que o batismo por efusão não serve diante de Deus. Por isso que o batismo por aspersão não serve diante de Deus, porque o batismo ele é uma origem bíblica, aonde a pessoa mergulha, e uma vez mergulhando neste batismo, ela se purifica, ela se enche, e por aí vai. João Batista é inspirado por Deus a sair pelo deserto, batizando as pessoas que queriam se arrepender. Mas quando as multidões começaram a ir, olha o que ele diz, versículo 7, dizia João Batista à multidão que saía para ser batizada por ele, como é que ele dizia? Todo mundo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para? Olhe para cá, você sabe o que é uma víbora? É um animal peçonhento, é um animal que é símbolo de traição, é um animal que te pega desprevenido, é um animal que vive uma vida dúbia. Você sabe o que João está dizendo?
Vocês estão fingindo que estão sendo batizados, vocês estão fingindo que estão buscando a Deus, vocês estão achando que enganam a Deus, porque Deus disse que derramaria da sua ira, mas eu estou dizendo, vocês são raça de víboras. Olha como é que começa a história do batismo com o Espírito Santo. Olha para o texto. Produzi, versículo 8, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer entre vós mesmos, temos Abraão por pai. Olha para cá, isso aqui é incrível. João Batista chega e diz assim, você também, você aí também, ei vocês. Ele dizia lá naquela época, vocês são raça de víboras. Aí ele dizia assim, quem é tu para falar de nós? Nós somos descendentes do pai Abraão, nós temos o sangue dele correndo na veia. O pessoal era ousado, querido. Por isso que João Batista chamava essas pessoas que estavam fingindo que queriam compromisso com Deus, mas não queriam. Neto, elas fingiam que queriam realmente servir a Deus, mas não estavam servindo. Elas fingiam que realmente estavam buscando a Deus, mas não estavam. Elas fingiam que realmente estavam na presença de Deus, mas não estavam na presença dele. Estavam apenas com medo da ira, apenas com medo de serem derramados ou passarem pela ira de Deus. E fugindo disto, olhe para a Bíblia, versículo de número 8. Diz assim, produzi fruto que nos digno de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos Abraão por pai, pois eu vos digo, que até destas pedras, olha o que esse camarada fala, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Você sabe o que ele reduz, a significação que eles davam a essa genealogia abrâmica. João Batista olha para as pessoas que estavam achando que era bala que matou Kennedy. Vocês não são mais do que uns pedaços de pedra diante de Deus, vocês não são nada, vocês são pó. Vocês estão achando que carregam o sangue de alguém, isso vai mudar a vida de vocês. O que muda a vida do ser humano não é a genealogia dele, não é o que ele parece ser, mas é a presença de Deus na vida desta pessoa que faz a diferença. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Olhe para o texto, versículo de número 9. O machado, olha, falando de Jesus, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada aonde? Começou a falar do fogo. Aí a gente diz assim, é poder, é manto, é glória, é isso. Não é não, meu irmão. Quando você começar a pedir para Deus a presença, não peça fogo, peça a presença. Senhor, eu quero a tua presença, eu quero derramar, eu quero sentir o gozo, eu quero ter alegria. Não peça fogo, querido, porque quando você ora assim, eu derrama do teu fogo, Deus olha assim, meu filho, você quer juízo meu, você quer a minha ira sobre ti. Ele até coça assim a cabeça, pensando, esse cara não está entendendo o que está pedindo. Então a partir de hoje, quando você orar, em vez de você dizer, receba fogo, diz assim, receba a presença de Deus. Eu lembro que quando eu era novo na fé, por ignorância, vinha um pregador e bastava ele falar fogo, a gente já estava lá pulando, adorando, glorificando, porque fogo era sinônimo de quê? Da presença de Deus. Mas fogo, na Bíblia, não é sinônimo da presença com alegria e com gozo, é sinônimo da presença com ira e juízo. Você sabe o que Deus prometeu para Noé, quando Noé sai da arca? Ele vê lá o arco, que a gente chama de Íris, mas não é de Íris, porque Íris é uma divindade babilônica. O arco é de Deus. Eles viram aquele arco, e Deus vai falar para ele, você está vendo esse arco? É uma aliança que eu faço, não destruirei mais a terra por meio da água. Aí você vai em Apocalipse, e você vê Saraiva de fogo sendo derramado em todo mundo. Sabe como será a destruição próxima? Será através nesse fogo. Quando cair, meu querido, não fica lá embaixo dizendo é manto, é glória, sai fora, te abriga, porque a ira de Deus está caindo sobre o ser humano. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas olhe para o texto, porque o texto não para aí. Versículo 10. Então a multidão interrogava, que faremos, pois? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Olha para cá. Ele sabe como é o nome disso aqui? Nós chamamos isso de quê? Altruísmo. De que mais? Eu não consigo entender com máscara, meu irmão. Empatia.
sentir-se como o outro, colocar-se no lugar do outro, dividir algo com alguém que não precisa ser meu parente, meu amigo. Ele está dizendo: vocês querem se arrepender? Comecem a olhar ao seu redor para pessoas que não são os seus e ajudem. Ele diz: olha, você precisa mostrar que é de dentro para fora, que você não faz porque o pastor pediu, você não faz porque alguém está te incentivando, você faz porque há uma presença deste Espírito, aleluia. Versículo de número 10 ainda, versículo 11, versículo 12, chegaram também uns cobradores de impostos, para serem batizados, e lhes perguntaram: mestre, que devemos fazer? Respondeu-lhes: não peçais mais do que vos está ordenado. Você sabe o que ele está dizendo? Ei, ele está dizendo: você quer se batizar diante de Deus? Pare de roubar, pare de furtar, pare de enganar, pare de tirar aquilo que não é seu. Chegaram os cobradores de impostos, porque lá os cobradores de impostos, a maioria eram judeus. Mateus era um destes. E aí lá era assim: quando você ia pagar, era 1 para Roma e 2 para mim, 2 para Roma, 4 para mim, 3 para Roma, 6 para mim. E ele aqui, João Batista, diz para esses cobradores: vocês querem se batizar? Se arrependam, mudem as suas atitudes, parem de roubar. Olha o que ele está dizendo. Em algum momento há algo além de juízo aqui, irmãos? Continue olhando para o texto, versículo de número 14. Então uns soldados o interrogaram: e nós o que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Olhe para cá. Gente, a Bíblia é cheia de coisas que a gente passa por cima. Os caras estavam indo se batizar, mas queriam se batizar de qualquer jeito. Achavam que receberam aquele derramar de Deus de qualquer jeito. E aí chegaram e viram João Batista olhando para aquela multidão: vocês são uma raça de víbora, vocês não querem se batizar de verdade, vocês estão fingindo que estão se batizando. É por isso que eu digo, quando a gente vai buscar a Deus, para de te preocupar com o outro. Quer rasgar, meu irmão? Dobra o teu joelho aqui e rasga: Senhor, eu estou em pecado, eu errei, mas eu não quero viver assim, me arrependo e quero sentir a tua presença, e Deus vai derramar. Mas não fica ali fingindo: não, eu estou aqui cheio da presença de Deus, para ali, para lá. Porque ele está olhando. E João Batista vai e diz aos soldados: ei, parem de tratar mal as pessoas, porque soldado lá não alisava, parecia a polícia atual, não era muito diferente não alisava. E não era só isso. Sabe o que é soldo? Contentai-vos com o vosso soldo. Você sabe o que é soldo? O que é, Caio? Soldo? Soldo é salário, querido, é dinheiro, é o que você recebia pelo seu trabalho. Sabe o que os soldados romanos faziam? Eles eram pagos para fazer uma coisa: vão ali naquela casa, prendam aquela pessoa. Eles entravam, prendiam a pessoa e roubavam o que elas tinham. Então João Batista passa o capítulo 3 inteiro questionando e dizendo: o fogo de Deus que cairá sobre vocês será ira, se não houver arrependimento sincero. Olhe para a Bíblia, por favor. Versículo de número 15, diz assim: estando o povo na expectativa, e pensando todos de João em seus corações, se porventura ele seria o Cristo. Olha o que ele diz: respondeu João a todos: eu na verdade vos batizo com quê? Com água, mas aquele que é mais poderoso, diga glória a Deus por isso. Vou repetir de novo: mas aquele que é mais poderoso do que eu. Tem alguém mais poderoso, tem alguém que é mais forte, tem alguém que é maior, ele é digno de ser adorado, aleluia. E João Batista diz: aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias da sandália, ele vos batizará com quê? Com o Espírito Santo e com... Jesus vem para transformar as vidas de quem quer compromisso com Ele. E olhe para cá, para derramar da sua ira e fogo com quem não quer compromisso com Ele. Olhe para o texto, porque o texto não para aqui. Versículo 17 diz o que, irmão? Ele tem o que? Uma pá na sua mão, para quê, irmão?
limpar a sua eira e ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com que, irmão? Com fogo que nunca se... Pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Cuidado, porque batismo com fogo é lançamento no inferno. Batismo com fogo é ser lançado para juízo. Sabe o que ele tinha na sua mão, Jesus? Que João Batista não era digno de desatar sandálias. Ele tinha uma pá. Você sabe o que se faz com a pá? Com ela, você coloca o trigo dentro do celeiro. Os salvos, diga glória a Deus, os eleitos, os escolhidos, os arrependidos, os convertidos, os que tiveram transformação genuína, os que tiveram compromisso com Ele, os que realmente o amaram, esses são chamados de trigo. E a Bíblia diz que Ele colocou dentro do seu celeiro. Celeiro de Deus é céu de glória, meu irmão. Celeiro de Deus é o lugar onde nós vamos morar um dia. Mas aquilo que era palha, aquilo que parecia, mas não era, a Bíblia diz que ele lançou num fogo que se arde para sempre. Que fogo é esse, irmão? É o fogo do poder de Deus. Você ainda deseja fogo de Deus? Está repreendido. Está repreendido. Agora, quantos querem o derramamento do Espírito Santo sobre as suas vidas? Diga: eu quero, Jesus. Diga glória a Deus, diga mesmo. Não espere por alguém lhe motivar a falar e exaltar este Deus. O exalte da sua alma. Seja grato. Neto, às vezes a gente chega no culto quebrado, cara, cansado. Mas Deus está nos olhando, Deus está nos percebendo, Deus está vendo o meu desejo, Deus está vendo o meu esforço, Deus está vendo que eu vim por causa dEle. Então aproveite essa 1h30 para exaltar ao nome dEle, para dizer: eu quero ser derramado, eu quero passar por esse derramamento, eu quero sentir este Espírito na minha vida, porque Ele está aqui para batizar pessoas nesta noite. Nós falamos isso lá no monte, já nas últimas orações. Os que dobraram o joelho e abriram um coração, arrependidos, voltados para Deus, sem medo de adorá-lo. Jesus foi batizando um por um. Jesus batizou um, já caiu desmaiado. Jesus batiza o outro, começa a adorar. Jesus batiza o outro fica de coca. Jesus batiza aqueles que estão buscando a Ele em espírito e em verdade. Se você precisa disso, aprenda a adorá-lo. Foi no meio da oração e da oração que Ele se manifestou. Atos dos Apóstolos, eles estavam orando, eles estavam clamando. A Bíblia diz que estavam orando e clamando. Alguns apenas falavam com Deus, mas outros estavam desesperados, dizendo: eu quero isso, eu preciso disso, eu desejo isso. E quando Deus olha alguém que deseja ardentemente a sua presença, mais do que você imagina, Ele tem interesse de derramar sobre ti e sobre mim desta presença. Mas eu preciso romper estas barreiras que nos impedem muitas vezes de estar na presença deste Deus. Quem entendeu o que eu falei nessa noite, diga glória a Deus. Vamos para a Bíblia. A Bíblia fala que existe uma diferença entre batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Não queira ser batizado com fogo. Batismo com fogo queima. Batismo com fogo consome. Batismo com fogo leva a pessoa ao inferno. Fogo na Bíblia não tem relação com algo que vem para abençoar, mas algo que vem para julgar, para limpar, para purificar. Quando Isaías estava diante de Deus, lá no capítulo 6 do seu livro, a Bíblia diz que ele tem uma visão dos serafins ao redor do trono de Deus. E eles tinham 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam o corpo e 2 cobriam o rosto, porque não conseguiam e não tinham coragem de estar na presença de Deus descobertos. Eles tinham respeito com Deus. Até os anjos de Deus, David, respeitam esse Deus. E às vezes nós não conseguimos respeitá-lo.
Até os anjos se cobrem, dizendo: não posso estar de qualquer jeito diante de um Deus santo como este. Eu preciso me vestir, eu preciso estar diferente diante dele. E diz a Bíblia Sagrada que um destes anjos, com uma tenaz, com um instrumento, ele puxa uma brasa que havia no altar. E quando toca na boca de Isaías, ele é purificado, porque o fogo vem para limpar. Então quando você for orar, você, em vez de orar, diz assim: manda teu fogo, Senhor. Diz: Senhor, manda o teu poder e a tua presença. Manda o derramamento, manda um renovo, manda o arrependimento, manda a graça, manda o fogo só lá para o inferno e para quem vai para lá, porque eu não quero ficar debaixo desse fogo. Amém, irmãos? Pelo amor de Deus. Para quem é esta promessa, pastor? Nós lemos no livro de Joel, no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, no livro de Mateus, no livro de Lucas, que essa promessa é para quem? Coloque a mão assim no peito e diga: essa promessa é para mim. Declare isso sobre a sua vida: essa promessa é para mim. Você sabe por que estes grandes homens que arrastam multidões fazem tanto uso da palavra? Porque há poder nas nossas palavras. Ninguém será batizado com o Espírito Santo calado. Ninguém vai sentir a glória de Deus calado. Como assim, pastor? O que eu estou lhe dizendo é que quando você deseja ardentemente este batismo, você é impulsionado por este Espírito a abrir a sua boca para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificar o pastor. Eu tenho vergonha de fazer isso em público, mas quando você for batizado, oh meu irmão, oh minha irmã, eu lembro da irmã Nilma, esposa de um diácono desta casa, Orlando. Eu falava tanto deste batismo a ela, ela dizia: Deus me livre, pastor, eu não quero nunca na minha vida receber este batismo na frente de ninguém. Eu quero que Jesus me batize que nem batizou sua esposa, lá no quarto, caladinha, só ela e Deus. Eu disse: Nilma, Deus vai te batizar e vai ser em público. Não faça isso, pastor, não ore assim, pelo amor de Deus. Estávamos num ciclo de oração, numa sexta-feira aqui à noite. Estávamos todos buscando a Deus aqui neste púlpito. Ela estava naquele canto. A gente estava adorando a Deus. Quando eu comecei a ouvir um gemido diferente. E uma mulher que pulava mais do que um cabrito. Esse gemido começou a aumentar a voz. Essa voz começou a se misturar entre glórias e línguas estranhas. Quando nós paramos para olhar, quem era que estava dando aquele esparro todo? Quem estava com aqueles gritos de aleluia e glória misturado com línguas? Era a irmã Nilma, sendo batizada com este Espírito. Meu irmão, Deus quer nos batizar, mas eu preciso querer isso e você também. É algo que nós precisamos buscar ardentemente. É algo que eu preciso desejar ardentemente. Então, olhando ainda para a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, por favor. Abra a sua Bíblia. Pastor, eu preciso entender para quem é essa promessa. Se ela se encaixa na minha vida, se ela se enquadra na minha vida, se cabe para mim esta promessa. E eu estou vendo que esse estudo terá uma parte 3, diga glória a Deus por isso. Terá uma parte 3, porque eu não vou conseguir terminar hoje o que eu tenho a dizer, que é o quarto e último ponto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Então o que? Recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Quem tem chamado de Deus aqui nessa noite? Você sente esse chamado? Você entende esse chamado? Você compreende que Ele lhe chamou? Então levante-se exaltando esse Deus. Levante-se adorando esse Deus. Levante-se glorificando esse Deus. Nós estamos aqui porque temos um chamado. Nós estamos aqui porque fomos comissionados. Nós somos convocados. Pode deixar, Felipe, está tranquilo. Nós viemos aqui por causa dEle, para Ele e para a glória dEle. Então cabe a mim adorá-lo. Sabe uma coisa que é curiosa, que é interessante?
Nessa época não existia instrumento musical da forma como nós conhecemos hoje. Não existiam equipamentos de som, não se tinha microfone, meu irmão, para melhorar a voz. Não existia alguém que ficava fazendo um fundo musical enquanto Pedro estava pregando. Não tinha ninguém no teclado, mas havia um povo sedento de Deus. Havia um povo que queria muito esse Deus. E esse Deus lá no passado, quando olhava no coração daquelas pessoas a sede em buscá-lo, a sede em tê-lo, Deus olhava para ele e dizia assim: eu não preciso de nada de sonoplastia, eu não preciso de equipamentos, eu só preciso de um coração aberto. E ele derramava do seu espírito. As pessoas pulavam na presença dele, as pessoas exaltavam na presença dele. Sabe por quê? Porque elas tinham um objetivo na casa de Deus. Elas estavam lá por causa dele. Aleluia. Quem está aqui por causa dele? Permita que este espírito ministre ao seu coração. Sabe o que Pedro fala para que esta promessa me alcance? Ele diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Como eu posso ter essa presença, irmã Regina, se eu não tenho arrependimento? Como eu posso, Flavinha, senti-lo, se o meu coração é cheio de dolo? Como eu posso, Robert, mergulhar, se eu não tenho a coragem, a ousadia de adorá-lo? Nós, enquanto igreja, aqueles que estiverem me assistindo, entendam e compreendam: Deus lá no passado não mudou aqui no presente. Ele é o mesmo Deus. Ele ainda derrama deste Espírito. A graça continua sendo a mesma, o Espírito continua sendo o mesmo. A única diferença é que naquela época nada além de uma vida comum ocupava o coração daquelas pessoas. Hoje nós temos as obrigações, nós temos o celular, nós temos os compromissos, nós temos os namorados, as namoradas, nós temos as coisas, nós temos as redes sociais, nós temos a televisão, a Netflix e tantas outras coisas que ficam consumindo nosso tempo, que ficam abraçando nosso tempo. E quando nós percebemos 1h30 na presença de Deus, parece ser fadigador, parece ser cansativo, quando na verdade nós deveríamos dizer: Deus, eu não aguento, eu preciso estar mais do que 1h30, eu preciso estar contigo mais do que 1 hora, porque Ele está na tua presença, é uma maravilha, aleluia. Estar na presença dEle é uma bênção. E eu preciso, você precisa. Quem precisa disso nessa noite? Levante a sua mão comigo. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui nesta noite por tua causa. Eu quero te render ações de graça, Senhor, porque tu és poderoso em misericórdia. E eu quero te agradecer por mais esta oportunidade de falar deste batismo. Continua produzindo este batismo com o Espírito Santo. Continua derramando do teu Espírito. Continua trazendo arrependimento. Continua trazendo perdão. Continua trazendo cura. Tira de nós, Senhor, as muralhas que nós mesmos construímos ao nosso redor. Tira de nós as barreiras que nos impedem de sentir a alegria de estar na tua presença. Nos faz entender, Deus, que há uma necessidade, que nós precisamos, que nós temos que entender que sem este Espírito não há como caminhar, não há como seguir em frente. Eu oro, intercedo por todos aqueles que precisam deste Espírito, que desejam esse Espírito, que querem esse Espírito. Meu Deus, em nome de Jesus, tu és Deus que enche, tu é Deus que renova, tu é Deus que faz, tu é Deus que traz perdão, tu é Deus que traz cura, tu é Deus que traz libertação. E eu te peço sobre todos nós, que haja essa nuvem, Deus, convencendo o nosso coração a estar na tua doce presença. Obrigado por esta palavra, obrigado porque nós não dependemos de nada a não ser de ti. Obrigado, Deus, porque tu és o verdadeiro e único Deus, derramador deste Espírito. Agora eu te peço em nome de Jesus, leva-nos às nossas casas, nos faz entender esta palavra na sua dimensão
maior, nos faz compreender que mais do que querer fogo, é querer a tua presença, é querer o derramamento, é querer a tua graça, é querer, meu Deus, estar caminhando por meio desta graça. Nós oramos, nós agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, não só por esta palavra, mas porque sabemos que tu estás aqui nesta noite, porque tu não mudaste, porque tu és o mesmo, porque tu é aquele que visita os que estão aqui, os que estão longe, os que estão assistindo, os que é preciso e querem. A todos, meu Deus, tu podes alcançar, porque a promessa é para todos, e nós tomamos posse desta promessa. No nome santo de Jesus nós oramos. Despede-nos em paz e em segurança às nossas casas, pois assim te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação desse Espírito sejam com todos hoje. Leve a mão no coração e diga amém, e aplauda este Jesus, porque Ele é maravilhoso.